Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler um texto bíblico para a nossa devocional de hoje. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12 a seguir. Diz assim a palavra: Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos, porém, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, vosso Pai, para convosco. Não extingais o Espírito, não destrozeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma ou aparência do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Nós observamos aqui nesse texto alguns itens que merecem o nosso cuidado e a nossa atenção. O primeiro ponto é que nós tratemos com consideração aqueles que presidem sobre nós, aqueles que vos admoestam, aqueles, vamos simplificar bem a palavra, tratai com estima e consideração aqueles que se tornam pastores, que se tornam líderes da vossa congregação, que são conselheiros da vossa vida, que vos ajudam, que vos admoestam, que vos orientam. Tenha essas pessoas com estima e consideração por causa da obra que elas fazem. O capítulo 4 de Efésios diz que Deus deu uns para apóstolos, para pastores, para evangelistas, para mestres, para doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. Os líderes na igreja, as pessoas que realmente são chamadas por Deus e colocadas no ministério, elas são um presente de Deus para a vida dos irmãos, a vida dos crentes. Às vezes nós não conseguimos tratar essas pessoas com o devido valor que elas precisam receber. Mas o meu pastor, ele tem uma falha. Todas as pessoas têm, mas não esqueça que o teu pastor é uma bênção de Deus na tua vida, que a liderança da tua igreja é uma bênção da tua vida. Se a tua igreja não tivesse liderança, ela não existiria como igreja. Se você não tivesse uma liderança, as portas não se abririam, as luzes não se acenderiam, a igreja não funcionaria. Sabe aquele grande pregador que você viu pregar na tua igreja? Aquele grande homem de Deus que ministrou uma palavra, te deu uma palavra profética? Ele não teria ido lá se a tua igreja não fosse presidida por alguém que, se quem preside os trabalhos da tua igreja, seja pastor, sejam líderes, sejam obreiros, se eles não estivessem executando a sua obra. Por quê? Porque alguém realmente coordena e organiza essas coisas. Então você tem motivo ainda de dar graças a Deus pelas pessoas que estão presidindo sobre você. E naturalmente que Deus gosta que as pessoas que o servem, as pessoas que fazem, elas sejam realmente reconhecidas. Eu estou no contexto porque eu quero pegar um versículo importantíssimo aqui. E a Bíblia diz que nós devemos agradecer a Deus pelo que temos. Olha, em tudo dai graças. O que é isso? Em tudo dai graças. Em tudo nós devemos celebrar ao nosso Deus. Nós devemos cultuar, fazer festas para agradecer a Deus pelo que Ele faz na nossa vida. Agradeça a Deus pela tua igreja. Agradeça a Deus pelos irmãos que congregam com você.
Agradeça a Deus pelo pastor que você tem. Por mais que você ache que o teu pastor não é o pastor, mas dê graças a Deus por isso. Porque Deus coloca as coisas à disposição nossa segundo o propósito dele e não o nosso propósito. Você já parou para pensar que existem situações da nossa vida que nós queremos reclamar, queremos murmurar, queremos falar mal, lastimamos. Alguns de nós chegam a dizer que Deus não existe, que Deus não está vendo, que Deus não me enxerga, que Deus não faz caso da minha oração, porque não faz as coisas do jeito que você planeja. Se pensou se Deus tivesse feito tudo da forma que nós planejamos, se Deus fosse só um servo e não fosse Deus? Alguns têm essa imagem de Deus, que Deus existe para nos servir, para fazer tudo que nós queremos. Não. Nós é que existimos para fazer o que Deus quer. Nós somos chamados à fé para que nós fôssemos servos de Deus. E servo é que serve o Senhor. Não é o Senhor que serve o servo. Nós estamos, às vezes, invertendo as coisas e não estamos percebendo que estamos fazendo muito mal com isso. Olha, sabe aquele negócio difícil que aconteceu na tua vida? Que você reclama, que você acha que nunca deveria ter acontecido? Eu vou te falar uma coisa. Deus nunca perdeu o controle dessas coisas. Deus faz todas as coisas para o nosso bem. Ele opera todas as coisas em nosso favor. Ele nos protege, Ele cuida, Ele guarda. E até naquele momento que você acha que Deus não protegeu, ainda foi Deus que protegeu. Porque se nós pudéssemos ver na presciência de Deus, na capacidade que Deus tem de ver o futuro, nós saberíamos que Deus fez algo bom acontecer para nos livrar de algo pior. Você pode pensar, por que Deus deixa as pessoas morrerem? Porque talvez, se Deus não levasse as pessoas no tempo que Ele determinou levar, a alma delas se perderia. E Deus sabe o que Ele está fazendo. E nós só passamos a reclamar porque nós vemos tudo na nossa ótica. E nós não queremos ver na ótica de Deus. Eu, no meu tempo de pastor, já vi pessoas que vieram para a fé, aceitaram Jesus e nem sabiam que estavam morrendo. Jesus deu a grande chance de salvação de alma para aquela pessoa. E alguém reclama, mas por que Deus deixou acontecer isso? Eu quero te falar que Deus ele tem o controle na mão da vida daqueles que o amam. Lá no livro de Isaías diz que Deus tem o nosso nome escrito na palma da mão dele. Olha bem, se nós temos o nosso nome escrito na palma da mão de Deus, Ele sempre saberá o que é melhor para nós. Eu não sei se eu já contei aqui no devocional, mas eu ouvi uma história, é claro que é uma história, alguém criou a história para poder fazer um comparativo. Diz que havia um determinado rei, e esse rei, ele tinha um servo crente, temente a Deus e fiel. Ele saiu para uma caça e, como o rei dizia, pela negligência do seu criado, ele perdeu um dos dedos da mão. Voltou revoltado. Aquele criado sempre foi fiel. E aquele criado tentava convencê-lo que aquilo tinha algum propósito de Deus por trás daquilo, porque ele não poderia ter perdido o dedo da forma que perdeu. Não teve jeito. O rei, tendo autoridade, mandou encarcerar o servo. E ele estava preso já há 1 ano. Estava no cárcere. E alguém, quando conversava com aquele servo, ele dizia, olha, se eu estou aqui, existe um propósito de Deus para isso. É o exemplo de quem aceita os propósitos e os planos de Deus na vida. Aquele servo passou 1 ano encarcerado, sem murmurar, sem reclamar, e agradecendo a Deus pelo que estava acontecendo. A Bíblia diz, em tudo, dá graças. Aquele rei saiu novamente, e ele foi pego por uma tribo da sua região, a tribo, e eles ofereciam sacrifícios humanos ao Deus deles. Quando eles pegaram aquele homem, eles viram a possibilidade daquele rei de se tornar o sacrifício daquele dia ao Deus deles. Quando o sacerdote, ele olhou, ele examinou aquele homem, ele disse que ele não poderia ser oferecido como sacrifício porque ele não era perfeito, ele faltava um dedo. A falta do dedo fez com que a sua vida fosse poupada.
Ele se lembrou na hora do que aquele velho irmão dizia, que tudo faz parte de um propósito de Deus. E ele foi embora, ele foi solto, ele não poderia ser sacrificado, porque ele faltava um dedo que ele havia perdido na caça, que ele atribuía aos crentes, aquele que servia a Deus, como negligência. Chegando no seu palácio, chegando na sua terra, ele manda trazer aquele servo à sua presença. E ele fala assim: olha, se eu não tivesse perdido aquele dedo, eu teria sido morto por aquela tribo. E tu me disseste aquele dia que, graças a Deus, isso aconteceu comigo. Eu não gostei da expressão e te meti no cárcere. Se tu serves a um Deus tão bom, tão maravilhoso, por que Deus permitiu que eu te prendesse injustamente por um ano inteiro? Ele disse: meu Senhor, tu certamente não serias entregue para ser sacrificado, porque tu faltas um dedo agora. Mas se eu não estivesse preso, certamente que eu estaria ao teu lado. E quando eles não pudessem te matar por causa da falta do dedo, eu seria o próximo na lista. E como eu não tenho falta nenhuma no meu corpo é perfeito, eu estaria morto nessa hora, se eu não tivesse sido colocado no cárcere. Então, meu rei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Se eu estou vivo, é porque eu estava preso. Louvado seja o nome de Jesus, que dá direção à nossa vida que às vezes nós não sabemos. Você já pensou quantas vezes Deus livrou você e você nem percebeu, porque você nem passou pelo risco de morrer? Você já viu quantas vezes você esteve numa situação de morte e não morreu, porque Deus te livrou? Você já parou para pensar que por mais longa que seja a tua vida, um dia Deus vai te recolher e vai te levar para a glória? E qualquer dia que Deus resolver fazer isso, as pessoas vão dizer que Deus foi injusto, que não devia fazer. Mas certamente que Deus fará as coisas como elas devem ser feitas. Eu vou te dar um conselho aqui agora. Em tudo dai graças. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, agradeça a Deus. Porque Deus deve ter algo melhor para a tua vida, porque Deus sempre tem algo melhor para nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nesse dia e sempre. Amém.